Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje será sobre fármacos anti-inflamatórios. Então, os objetivos dessa aula. A gente vai conversar sobre a fisiopatologia da inflamação, sobre os fármacos anti-inflamatórios, os AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais, e os coxibes. Falaremos também do mecanismo de ação, dos efeitos adversos e de interações medicamentosas desses fármacos. Começando então, fazendo um resumo sobre a inflamação. A resposta inflamatória, ela ocorre nos tecidos após uma lesão ou exposição a um patógeno ou outra substância nociva, né? Então, se a pessoa pisou num prego, cortou com a faca, teve um contato com algum micro-organismo patogênico, uma bactéria, um vírus, pode então desencadear essa resposta inflamatória. A resposta inflamatória, o seu resultado normal é que ocorra então a cura. Porém, se ocorrer persistência da causa, né, então se não for suficiente a resposta inflamatória para recuperar o tecido, o resultado então será uma inflamação crônica. E aí nós teremos as manifestações clínicas da inflamação, que são o calor, o rubor, o inchaço, a dor e, por último, a perda da função daquele tecido ou órgão. Ocorrem, então, estímulos fisiológicos e ou inflamatórios no tecido, e a membrana plasmática das células vai ativar, então, enzimas fosfolipase A2, que são responsáveis pela produção do ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico vai ativar as enzimas COX, que são as ciclooxigenases, que produzem endoperóxidos cíclicos, entre eles as prostaglandinas e os tromboxanos. Dentre as prostaglandinas, a mais importante na inflamação é a prostaglandina E2. Esta prostaglandina é um eicosanoide que está envolvido em funções homeostáticas e em várias condições patológicas, causando a inflamação. Dentre as suas ações está o aumento da permeabilidade capilar. Então, ocorre um acúmulo anormal de líquido nos compartimentos extracelulares intersticiais ou nas cavidades corporais. E é por isso que a pessoa que está com uma inflamação fica com edema, ou seja, tem inchaço. Então, os vasos sanguíneos, eles estão inflamados, eles estão com uma vasodilatação e um maior volume de fluxo sanguíneo, ou líquido intersticial no tecido. Também a prostaglandina E2 é responsável pela hiperalgesia. Então, a hiperalgesia inflamatória ocorre, então, aumento dos estímulos dolorosos. Isto porque a prostaglandina E2 ela vai sensibilizar os neurônios nociceptivos, que são os responsáveis pela transmissão da dor para o sistema nervoso central. É a partir, então, da sensibilização da bradicinina que as prostaglandinas atuam na dor. A prostaglandina E2 também vai atuar causando febre, através então de mudanças na ativação de neurônios hipotalâmicos que controlam a temperatura corporal. Então, esses neurônios eles vão estar sensibilizados pela proteína interleucina E6 e pelas prostaglandinas, que vão então causar a febre. Os anti-inflamatórios agora. Então, o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios é pela inibição da enzima ciclooxigenase, então as enzimas COX. E aí nós temos uma classe, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, e outra classe, que são os coxibes. Então, ambos agem inibindo as prostaglandinas e os tromboxanos, né? Então, vai diminuir a prostaglandina, diminuindo, então, os sinais de inflamação e de dor. Existem duas isoformas da enzima ciclooxigenase. Então, existe a COX-1 e a COX-2. O ácido araquidônico vai ativar ambas as enzimas. E aí, a COX-1, ela está presente na maioria dos tecidos, inclusive nas plaquetas.
elas são responsáveis pela manutenção do organismo, ou seja, homeostase dos tecidos, que é o equilíbrio dos tecidos, produção de prostaglandinas de citoproteção gástrica, agregação plaquetária, autorregulação do fluxo sanguíneo renal e início do parto. Então, é uma enzima que é necessária para o funcionamento do organismo. Já a COX-2, ela vai estar presente em células inflamatórias quando são ativadas pelas citocinas inflamatórias, como a interleucina e o fator de necrose tumoral, TNF-alfa. Então, essas citocinas, elas só vão estar presentes se ocorrer uma inflamação, e aí, então, estarão ativando a COX-2. Porém, ela também é expressa no rim, gerando prostaciclina, que tem um papel na função de homeostase renal e também no sistema nervoso central, na qual a função não está exatamente clara. As diferenças, então, das isoformas COX-1 e COX-2. Então, existe diferença entre as enzimas e, por isso, é possível desenvolver anti-inflamatórios que sejam seletivos para uma enzima ou para outra. Então, inicialmente, né, os AINES, eles não eram seletivos e acabavam inibindo tanto a COX-1 e a COX-2. Com a inibição da COX-1, acabaram ocorrendo diversos efeitos indesejáveis no trato gastrointestinal, principalmente porque a COX-1 é responsável por prostaglandinas que fazem proteção gástrica. Então, foram desenvolvidos medicamentos seletivos COX-2, que são os COX-CIBs, porém, eles não foram tão bem tolerados como esperado. E como a gente vai conversar mais adiante, vários deles já nem estão mais sendo comercializados. Dentre as ações farmacológicas dos anti-inflamatórios está, então, o efeito anti-inflamatório propriamente dito, que ocorre pela diminuição da prostaglandina E2 e da prostaciclina, que vai reduzir, então, a vasodilatação e indiretamente o edema, ou seja, vai diminuir o inchaço. Outro efeito farmacológico é o efeito analgésico, ou seja, diminuição da dor, e ocorre pela diminuição das prostaglandinas, que vai então diminuir a sensibilização dos neurônios nociceptivos aos mediadores inflamatórios, né, como a bradicinina e a 5-hidroxitriptamina, e vai reduzir então o impulso nervoso da dor para o sistema nervoso central. Também temos o efeito antipirético, ou seja, para reduzir a febre. Isso porque no sistema nervoso central a interleucina vai liberar a prostaglandina também, que eleva um ponto de ajuste do hipotálamo. E isso ocorre, então, aumento da temperatura corporal, causando a febre, e os anti-inflamatórios eles inibem este mecanismo. São utilizados, então, para diversas doenças que causam inflamação. Dentre elas, a osteoartrite, a artrite reumatoide, afecções inflamatórias mais agudas, como fraturas, né, quebras, entorses, a pessoa virou o pé, traumas esportivos e outras lesões de partes moles, né, de órgãos e tecidos. Eles são também úteis no tratamento de dores pós-operatórias, odontológicas, menstruais, também para o alívio de cefaleias e enxaqueca. Aqui uma tabela com alguns exemplos de anti-inflamatórios, né? O tipo do anti-inflamatório, ou seja, a origem, a indicação, a seletividade ou para COX-1 ou para COX-2 e alguns comentários. Então, esses anti-inflamatórios, né, como eu falei, podem ser utilizados para artrite reumatoide, cefaleia, enxaqueca, problemas cardiovasculares, dismenorreia, que é cólica menstrual, espondilite anquilosante, gota aguda, lesões musculoesqueléticas, dor, osteoartrite, dor pós-operatória, e também alguns podem ser dispensados sem prescrição médica. E aí vai ser importante, então, a orientação do farmacêutico. Então, aqui alguns exemplos, né? Aceclofenaco, acetamicina, ácido mefenâmico, muito utilizado para dismenorreia, né? Então, para cólica menstrual,
ácido tiaprofênico, ácido tolfenâmico. Importante, gente, aspirina, né? Então, um anti-inflamatório muito utilizado, que é o ácido acetilsalicílico. Ele é fracamente seletivo para a COX-1, então ele tem mais ação na COX-1. O celecoxib já é da classe dos coxibs, portanto, não é um anti-inflamatório não esteroidal, e por isso ele é moderadamente seletivo para a COX-2. O cetoprofeno, outros exemplos, o diclofenaco, né, fracamente seletivo para COX-2, medicamento AINE, anti-inflamatório não esteroidal muito utilizado. O etericoxib, que é um coxib, então não é anti-inflamatório não esteroidal, então é muito seletivo para COX-2. Outros medicamentos importantes, o ibuprofeno, fracamente seletivo para COX-1, e a indometacina, também fracamente seletivo para COX-1. O naproxeno, outro anti-inflamatório não esteroidal bem importante, muito utilizado, fracamente seletivo para COX-1. O piroxicam, fracamente seletivo para a COX-2, apesar de ser um anti-inflamatório não esteroidal. E o coxib, né, o parecoxib, ele é um coxib, mas ele é um profármaco, então ele não está ativado até ser metabolizado, ter o mecanismo de primeira passagem pelo fígado. O meloxicam, também anti-inflamatório não esteroidal e moderadamente seletivo para a COX-2. Aqui embaixo, gente, eu coloquei a nimesulida, porque ela não estava incluída nesse quadro que eu peguei do Hangdale. E a nimesulida é um derivado sulfonalidina e ela é moderadamente seletiva para COX-2, né? Então, por que a nimesulida não estava incluída no livro, gente? É porque ela é tóxica, tá, para o fígado e já foi proibida em vários países. Então, essa é uma reportagem que eu trouxe aqui para vocês verem, que diz, né, que no Brasil e em Portugal ela ainda é utilizada, mas nos últimos anos apareceram em relatos clínicos de hepatotoxicidade com o uso do medicamento. E ela foi proibida, então, na Espanha, Finlândia, Irlanda, Bélgica, Dinamarca, diversos países, Estados Unidos, e no Reino Unido e na Alemanha ela nem nunca foi aprovada para ser utilizada, tá? Então, dos riscos aí, essa revista brasileira publicou, né, uma pesquisa que mostrou, então, que o consumo do medicamento está associado à alteração nos padrões de funcionamento das mitocôndrias, né, organelas que fazem respiração celular, levando à morte das células do fígado, né, então hepatotóxica, por isso a nimesulida é pouco utilizada em diversos países, nem é usada, então. Aqui alguns MIPs, tá? Então, medicamentos isentos de prescrição que são anti-inflamatórios, que vocês vão poder estar indicando na farmácia, tá, gente? Então, a gente tem que cuidar para indicar, apesar dos anti-inflamatórios não terem retenção de receita, né? A gente só pode indicar aqueles que não têm a tarja vermelha de venda sobre indicação médica. Então, a gente pode indicar o naproxeno, o ibuprofeno, que são medicamentos comprimidos de via oral. O fluorbiprofeno é uma pastilha, né? Então, anestésica e analgésico para a garganta. O diclofenaco e a nimesulida nós só podemos indicar na forma farmacêutica tópica, ou seja, pomadas, né? Então, contusão, batida, virou o pé, pode indicar lá tanto o diclofenaco quanto a nimesulida, porém eles em comprimido, né, o efeito sistêmico, tem lá a tarjinha de sob indicação médica. Falando agora dos efeitos adversos dos anti-inflamatórios, ocorrem muitos, né, e por isso eles são super importantes para a utilização desses anti-inflamatórios. O primeiro efeito indesejável é na mucosa gástrica, então como a gente viu, existem prostaglandinas que fazem a proteção da mucosa gástrica. E aí, quando a gente inibe a COX, a gente também inibe a produção dessas prostaglandinas. Então, ocorrem efeitos indesejados, como dispepsia, irritação gástrica, ulceração, perfurações e hemorragia. É responsável por mais de 100 mil internações e 17 mil mortes anuais nos Estados Unidos. Então, é uma interação bem importante e o paciente aí pode acabar indo a óbito pelo sangramento na mucosa gástrica. Então, na mucosa gástrica,
as prostaglandinas E2 e prostaglandinas I2, elas participam da proteção da mucosa gástrica. Então, elas inibem a secreção de ácido, aumentam a produção de muco e bicarbonato e causam vasodilatação. Como os AINES, eles inibem as prostaglandinas, essa mucosa gástrica vai estar desprotegida, tá? Então, uma solução para isso, gente, seria o paciente, então, utilizar um análogo de uma prostaglandina I2, juntamente com o tratamento com o anti-inflamatório que inibe a prostaglandina E2 pela inibição da COX. Outro efeito indesejável é na agregação plaquetária. Então, ocorre aumento do tempo de sangramento, atuando como antitrombóticos. Então, os anti-inflamatórios, eles previnem a formação de coágulos devido à inibição da tromboxano A2, que está envolvida na agregação plaquetária, tá? Então, como a gente viu lá, as ciclooxigenases acabam produzindo tanto prostaglandinas quanto tromboxanos. E essa ação dos tromboxanos vai impedir a formação de agregados plaquetários. E aí, os anti-inflamatórios não esteroidais podem acabar retardando a coagulação sanguínea. Quanto aos efeitos indesejáveis no sistema renal, está então o comprometimento do fluxo renal pela inibição das prostaglandinas E2 e prostaglandina I2, e por consequência diminui então a vasodilatação. Esse efeito adverso é importante para pacientes que são suscetíveis à insuficiência renal. Então, ocorre inibição da enzima COX e ocorre o impedimento da conversão de ácido araquidônico em prostaglandinas. Isso acaba gerando, devido à diminuição da vasodilatação, vai diminuir o nível de fluxo sanguíneo que vai chegar até o rim, né? Então, chegou menos sangue até o rim, a função do rim é fazer filtração do sangue, né? Então, se o sangue não está chegando, vai diminuir a perfusão renal e diminuir a taxa de filtração glomerular. Isso pode acabar gerando, né, uma vasoconstrição renal, isquemia medular e provocando uma doença renal crônica e lesão renal aguda. A classificação dos anti-inflamatórios. Então, quanto à estrutura química, nós podemos classificá-los a partir dos derivados de ácido acético, como o diclofenaco, derivados dos fenamatos, como o ácido mefenâmico, derivado dos pirazolonas, como a fenilbutazona, derivados do ácido propiônico, como o ibuprofeno, fluorbiprofeno, que é utilizado como pastilha, naproxeno, derivados do ácido para-aminofenol, que é o paracetamol. O paracetamol, nós já conversamos sobre ele na aula de analgésicos, porque o paracetamol ele inibe fracamente a COX, né? Então, os efeitos dele são mais analgésicos do que anti-inflamatórios. Os salicilatos, né, como exemplo a aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, e os derivados do oxicam, como o piroxicam. Falando do ácido acetilsalicílico, porque é um medicamento muito utilizado e um dos mais importantes anti-inflamatórios. Ele faz uma inibição reversível e irreversível das COX-1 e promove a agregação plaquetária pelo tromboxano A2. Então, ele é utilizado como antitrombogênico profilático, ou seja, as pessoas utilizam diariamente de modo a impedir efeitos de coagulação sanguínea, né? Como formação de trombos, principalmente a nível cardiológico, né? Então, existe aí formação de trombos que podem aí entupir um vaso sanguíneo do coração e causar um infarto agudo do miocárdio. Então, a pessoa utiliza o ácido acetilsalicílico como antitrombótico. Como efeito adverso, ele faz broncoconstrição em pacientes asmáticos, por isso é contraindicado, reduzem a eliminação de uratos, por isso ele não deve ser utilizado em pacientes que têm gota, né? Então, os pacientes que têm gota têm acúmulo de ácido úrico nas articulações, então não pode ser utilizado. Também não é indicado para crianças. Aqui, gente, tem uma diferença, então, da aspirina, que é só o ácido acetilsalicílico 500 mg, comprimido normal, e da aspirina Prevent. Essa aspirina Prevent, gente, ela tem um revestimento
gástrico, então ela não vai ser liberada no estômago, ela vai passar reto, né, pelo estômago e vai chegar lá no intestino sem dissolver, então ela vai estar intacta, porque ela tem uma camada de polímeros, revestimentos que impede a sua dissolução em pH ácido. E aí no intestino ela vai ser liberada e então absorvida. Então a aspirina prevente, ela diminui os efeitos colaterais gástricos, né? Irritação, sangramento, hemorragia gástrica. Ainda falando, né, da aspirina, ela é administrada por via oral, absorvida rapidamente, 75% metabolizada pelo fígado. Se utilizadas em baixas doses, ela vai ter uma cinética de primeira ordem e um tempo de meia-vida de 4 horas. Em altas doses, a cinética de saturação e aí o tempo de meia-vida aumenta para mais de 15 horas. O naproxeno, aqui uma comparação, tá? Então, o naproxeno é um IP, medicamento isento de prescrição, que vocês vão estar indicando na farmácia. Então, ele é 20 vezes mais potente do que o ácido acetilsalicílico e causa menos efeitos adversos gastrointestinais. Agora, os coxibes. Coxibes, então, não são anti-inflamatórios não esteroidais. Eles são inibidores da COX-2. Eles foram retirados do mercado, a maioria deles, tá? Por alegada toxicidade cardiovascular e outras. Então, eles não foram tão bem aceitos após serem desenvolvidos. Os coxibes, em geral, eles são sugeridos a pacientes para os quais o tratamento com anti-inflamatórios não esteroidais convencionais traria uma grande probabilidade de efeitos gastrointestinais adversos graves, tá? Então, ele não é fármaco de primeira escolha, geralmente o médico vai começar por um AINE e se o paciente não tiver um bom aceite do medicamento, aí ele vai trocar por um coxib. As interações medicamentosas. Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles têm interação com os antihipertensivos, porque os AINEs, eles inibem a COX, que inibem as prostaglandina I2, tá? E as prostaglandina I2, elas atuam como vasodilatadoras renais. Se diminui a vasodilatação no rim, vai diminuir a taxa de filtração glomerular, ou seja, menos sangue vai ser filtrado. Menos sangue é filtrado, menos água é filtrada. Porque, gente, no sangue a gente tem água, né? Lá no nosso plasma, 95% do plasma é de água e o sangue é feito por 50% de plasma. Então, menos água vai ser filtrada e, como resultado, há um aumento da reabsorção de sódio. Consequentemente, aumenta a pressão arterial. Então, quando a gente retém mais sódio, né, no nosso sangue, a água ela vai ficar no meio mais concentrado. Então, vai ter mais água no nosso sangue e aí aumenta a pressão arterial, porque aumenta o volume sanguíneo, né? Então, vai ter interação com o antihipertensivo, porque o mecanismo de ação dos fármacos antihipertensivos ou é fazer vasodilatação, para diminuir a pressão arterial nos vasos sanguíneos, ou como diuréticos, né? E aí vai eliminar um maior número de água na urina, diminuindo o volume circulante de sangue. Então, os AINEs acabam diminuindo o efeito dos antihipertensivos. Outras interações medicamentosas podem ocorrer, então, com anticoagulantes, como a varfarina, em que ocorre, então, uma diminuição menor ainda da coagulação sanguínea, podendo gerar, então, uma hemorragia. Também tem uma interação com diuréticos e os anti-inflamatórios, eles reduzem o fluxo sanguíneo renal, portanto, vai diminuir o nível de sangue filtrado, diminuindo, então, o nível de água eliminado pela urina. Então, os diuréticos vão perder seu efeito. Também inibem a eliminação de lítio e do metrotexato. Isso pode acabar gerando um aumento da concentração plasmática desses fármacos e podem reduzir o efeito terapêutico dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Resumindo, gente, essa aula vimos, então, anti-inflamatórios não esteroidais, vimos os coxibes, né? Então, anti-inflamatório não esteroidal age na COX-1 e na COX-2, dependendo do fármaco. Os coxibes foram desenvolvidos para serem seletivos para a COX-2, buscando diminuir os efeitos adversos dos AINEs. Porém, eles não foram bem aceitos, né, terapeuticamente, e por isso vários nem são mais utilizados.
Vimos também, né, que existem prostaglandinas que não estão associadas com a inflamação, estão associadas com vasodilatação e proteção gástrica, e por isso os efeitos adversos anti-inflamatórios são muitos. A aula de hoje era isso. Muito obrigada, pessoal!